Sei que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fogo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E há de ser que naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque os montes de Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor nos chama. Amém? Até aí, igreja. Vamos fazer mais um minutinho de oração, apresentar a palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa tomar meus lábios, Senhor, para falar com a Tua igreja. Que eu diminua, que Tu cresça. Toma, meu Pai, esse microfone em Tuas mãos. Fala aquilo que Teu Espírito Santo quer falar com a Tua igreja, Senhor, meu Pai. Aviva a Tua igreja com Teu Espírito, meu Pai, com Teu fogo. Como era antigamente, Senhor, meu Pai, aviva a Tua igreja. Bote amor, Senhor, sobre a Tua casa, Senhor. Bote amor sobre a Tua igreja, Senhor Jesus querido. Reaviva, meu Pai, a chama do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Eu creio no poder que há em Ti. Eu creio no poder da oração, Senhor. Eu creio que o Senhor está vindo, que o Senhor está às portas, Senhor, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, meu Pai. Faça-me e usa-me como Tu queres, Senhor Jesus. Amém, amém, igreja. Pode tomar os seus assentos e bater as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus. As palmas mais alegres, irmão. Mais avivadas. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Como eu estava falando para os irmãos, eu estava pedindo uma confirmação dessa palavra. E quando foi hoje de manhã, eu tive um sonho, irmãos. Então, eu acredito que o sonho era a confirmação da palavra, né? Eu me via... Conta rapidinho um sonho para os irmãos. Eu me via em um lugar, irmãos. Várias vezes eu tenho esse sonho. O Senhor me mostra muita coisa em sonho. Deus não me mostra as coisas assim como mostra para os irmãos, mas me mostra muito em sonho. Eu me via em um lugar, em um campo grande, irmãos. Eu não consigo numerar a quantidade de pessoas que tinha ali naquele lugar. Era muito. Era como areia do mar, irmãos. E eu via muitas pessoas estavam numa fila. Estavam caminhando para um lugar. Glória a Deus, aleluia. E aquela voz falava comigo que era para nós nos preparar. Que o Senhor estava às portas, o Senhor estava a caminho de buscar a sua igreja. E aquelas pessoas que estavam ali, elas iam subir para o céu, irmãos. E num certo momento eu já me via em outro lugar, numa fila, e eu via uns homens, um soldado muito grande, muito alto. E eu ficava desesperada porque eu não conseguia ver meus filhos, irmãos. O dia do Senhor vai ser assim, irmãos. Eu creio assim, que vai ser rápido, não dá tempo de pegar na mão da criança, nem do marido. Vai ser num abrir e piscar de olhos. Quando você menos imaginar, o Senhor já está aí levando a sua noiva, amém? E eu estava naquela fila e procurava minha bebezinha, irmãos, eu ficava desesperada procurando ela e não achava. E eu pegava na mão de mais duas mulheres que eu não via ela, não conhecia ela, pegava e falava, a gente tem que ir para a fila porque a gente tem que passar para o outro lado. E eu ficava assim, irmãos, receosa, com medo, falando, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até ali, Senhor Jesus? E quando eu chegava bem próximo daquele soldado, eles falavam assim, você tem que esperar aqui, vou ver se teu nome está no livro. E quando eu olhava, irmão, eu via um livro grande, mas eu não conseguia enxergar porque as coisas de Deus espirituais, irmãos, é maravilhoso, você não consegue, você não tem, os seus olhos espirituais, carnais não conseguem ver. E eu chegava naquela fila, ele falava assim, era um soldado muito grande, aí eles falavam assim, calma, espera aí que eu vou ver se teu nome está aqui. E quando eu procurava os meus filhos, procurava a mãe, né, irmão? Quem é mãe sabe, né? Não quer deixar seus filhos para trás. E eu ficava desesperada. E aí, aquele homem falava para mim bem assim, pode passar. E eu ficava maravilhada, falava, meu Deus, eu passei, Senhor, eu não consegui passar do outro lado. Aí quando eu olhava, irmão, eu via meus filhos, eu olhava assim, via minha bebê, estava longe. Eu falava, lá está minha filha, Senhor.
E eu tentava ir, irmão, chegava até ela. E quando chegava, meu sogro já estava do outro lado com a minha filha no colo. E eu me jogava com meu rosto no chão e começava a chorar muito. Eu chorei tanto, irmão, que a irmã foi lá na minha casa, bateu na minha porta e eu não vi a irmã batendo, porque era um sonho profundo. Então eu creio que esse sonho era a confirmação da palavra que o Senhor queria trazer nesta noite, amém? Aleluia, irmãos, nós não somos pregadores, eu não sou pregadora, mas eu vim aqui para trazer aquilo que o Senhor quer, irmãos, que eu venha fazer esta noite. Lá no meu lar eu preparei uma mensagem, estava ali na cozinha, pregando na minha cabeça uma palavra de excelência, irmãos. Quando você chega aqui no altar santo do Senhor, não é do jeito que você quer, é o jeito que o Espírito Santo quer te conduzir, amém? No nosso lar, irmãos, fazemos uma pregação de excelência, que até o Senhor se agrada da nossa fé. Mas quando chega aqui as coisas mudam, porque trazer a palavra de Deus, subir no altar santo do Senhor para trazer a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, igreja. Porque nós viemos aqui falar de Jesus. Falar de Jesus, né, irmãos? Quem somos nós para falar de Jesus? Um homem tão perfeito, que não tem falhas. Falar dele, irmãos, é gratificante. Eu não sei como que as pessoas ainda não querem, irmãos, ouvir essa palavra. Eu não sei como as pessoas ainda, irmãos, não querem seguir esse Jesus, que é tão maravilhoso, que é tão perfeito, que faz milagre e maravilha. Irmãos, o Senhor não mudou, Ele continua o mesmo, operando milagres, curando, igreja. Aleluia, glória a Deus. E como a palavra do Senhor já fala, né, irmãos? No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz que há de ser que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visão. Aleluia. É o que o Senhor faz nos dias de hoje, né, irmãos? O Senhor passa revelações aqui no altar santo do Senhor. Muitas revelações, irmãos, são de Deus, elas se cumprem em seguida. Muitas revelações, muitas das vezes, irmãos, quando você não está preparado, é da carne, não se cumpre. Mas quando o Espírito Santo está na vida do irmão, da irmã, a revelação se cumpre, amém? E os dias do Senhor está perto de vir, igreja. Está próximo. O Senhor tem mostrado para a igreja. O Senhor tem mostrado para os irmãos, para os jovens, para os velhos, para os anciãos. O Senhor tem mostrado que Ele está vindo, que Ele está à porta. Irmãos, não há tempo de nós olharmos para a direita, nem olharmos para a esquerda. Nós temos que olhar somente para Jesus. O nosso alvo é Jesus. Aleluia. Nós renunciamos, igreja, a nossa vida, o nosso eu, as nossas vaidades para servir a Jesus. Então nós não temos que olhar para as lutas, nem para as pelejas, porque os dias do Senhor estão perto, estão próximos de vir. Nós temos que estar com a nossa lamparina cheia do azeite, glória a Deus, aleluia. Temos que estar revestidos das armaduras do Senhor Jesus em todo o tempo, orando, jejuando, levando o ídolo do Senhor, não nos acovardamos de trazer esse ídolo, aleluia. Porque muitas das vezes, igreja, nós somos covardes, nós não queremos trazer por medo, irmãos, eu não sei, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas vai, igreja, que o Senhor bota palavras na tua boca, aleluia. Vai que o Senhor fala contigo, o Senhor se agrada daquele irmão, daquela irmã que vai ali com o coração limpo, com o coração manso e humilde, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu já me acovardei de fazer a vontade do Senhor Jesus. Muitas das vezes eu já me acovardei de levar o ídolo dele. Eu não sei falar, eu não sei, irmãos, mas quem bota a palavra na nossa boca é o Espírito Santo do Senhor. Não somos nós, mas quando nós chegamos aqui não somos mais nós, mas sim o Espírito Santo que habita em nossas vidas, aleluia. Temos que ter, irmãos, temos que fazer, por mais que não sabemos, por mais que o irmão vai ficar, o irmão vai ver, eu não sei pregar, não tem que fazer para o irmão, nem para a irmã, tem que fazer para Jesus, tem que fazer no teu coração para Jesus, para que Ele venha se agradar de ti, amém?
Glória a Deus, aleluia. Esse versículo é uma profecia que fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, sem distinção de idade ou posição, aleluia. O Senhor, Ele, quando quer derramar do seu Espírito Santo, quando quer derramar do seu poder sobre a igreja, Ele não escolhe placa de igreja, Ele não escolhe ministério, Ele não escolhe aquele irmão que sabe mais, que estudou teologia, que estudou faculdade, Ele não escolhe, Ele escolhe o menorzinho para usar, para confundir, irmãos, aqueles que sabem, aleluia. O Senhor, Ele confunde, irmão, aqueles que sabem demais. Naquele tempo, irmão, quando o Senhor pregava na terra, aleluia, quando Jesus pregava, meus irmãos, na terra, aquelas pessoas que eram estudiosos, que eram aqueles grandes reis, aqueles poderosos, aquele exército poderoso, eles ficavam confusos, irmãos. Como que aquele homem tinha tanta sabedoria, irmãos? Como que aquele homem sabia tanto se expressar, sabia tanto falar? Eles não entendiam, irmãos, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, aleluia, glória a Deus. As pessoas não entendem, irmãos, quando vê o irmão, quando vê a irmã usada na palavra de Deus. Como assim? Aquela pessoa era assim, era do mundo das drogas, era do mundo do crime, e hoje está no altar pregando, porque a sabedoria de Deus é loucura, irmão, para os homens. O Senhor usa quem Ele quer, o Senhor abençoa quem Ele quer, aleluia, glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, quando eu era moça, minha mãe falava para mim, para os meus irmãos, somos 11 irmãos comigo, e a minha mãe falava para nós assim: olha, vocês não aceitem a Jesus na igreja dos crentes, vocês não podem se converter, porque se vocês se converterem, vocês vão para o inferno, irmãos. E eu cresci com aquilo na minha cabeça. Eu falava: não, eu não vou, porque minha mãe falava assim, tudo que a mãe fala, a mãe sabe, né? Então eu falava: não, eu não vou. E quando eu conheci meu esposo, irmão, quem era crente? A mãe dele, serva do Senhor, há 20 anos da Deus de Amor. E quando eu olhava para a mãe do meu esposo, meu Senhor, a serva dele tão humilde, irmãos, na sainha dela assim, aquele cabelinho amarrado, eu falava: meu Deus, eu não quero ser assim. Mas o Senhor tinha um plano na minha vida. O Senhor, Ele já sabia que eu era escolhida no meio dos 11 irmãos meus. O Senhor sabia que do ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu para fazer diferença no meio da minha família. E quando eu aceitei a Jesus, irmãos, foi na Deus de Amor, há 9 anos atrás, eu acredito, mas eu não estou lembrando a memória. E eu vi as irmãzinhas no círculo de oração, irmãos, assim, cantando, tudo humildezinha, aqueles coques na cabeça. Eu falava: Senhor, eu quero ser que nem elas. Porque o meu coração, aquele coração que a minha mãe tinha implantado aquela palavra, já tinha saído, o Senhor já tinha transformado. Eu falava: Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser que nem essas irmãs, porque eu achava bonito as irmãs pregando. Irmãos, meu coração se alegrava de ver as irmãs aqui louvando, eu achava lindo aquilo. E quando eu me converti no Espírito Santo do Senhor, na igreja do Senhor, irmãos, o Senhor transformou tanto a minha vida, mudou aqueles pensamentos, aquilo que a minha mãe falava, irmãos, o Senhor transformou. E hoje estou aqui para trazer o vídeo do Senhor, não sabendo muito, mas a pequenininha da casa de Jesus, amém? Porque quando a gente vem, irmão, da igreja católica, a gente vem com uma mente diferente. A gente não sei nem explicar, eles implantam na tua cabeça algo que não é verdade. E conhecendo a palavra santa do Senhor, irmãos, eu vejo que muitos ali estão enganados, porque ficam ali adorando aquelas imagens, irmão, que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode andar, irmãos. Está adorando ali, irmãos, aquela imagem de escultura que não tem poder para nada. Mas quando você aceita o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e se converte com um coração limpo e puro, o Senhor transforma as nossas vidas e muda tudo aquilo, transforma e bota no coração limpo, amém? Glória a Deus, aleluia. E foi muito maravilhoso, irmãos. Eu lembro que minhas irmãs falavam para mim: nossa, tu tá muito feia, o teu marido vai te deixar, não, ele vai te querer assim, não. Mas eu sempre firme no Senhor, irmãos. Eu falava: não, eu vou me firmar no Senhor. Eu falava: não, mas ainda tem coisa lá fora para mim ainda.
aquela voz dizia, tem coisa lá fora para ti ainda não é o tempo de se converter, calma, espera mais um pouco. E a do outro lado falava, não, é a hora certa, é agora. Glória a Deus, aleluia. Sempre fica, irmãos, um lado e do outro, mas nós temos que dar ouvido para o Espírito Santo do Senhor, é porque é Ele que transforma a nossa vida e faz um vaso velho virar um vaso novo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu firme no Senhor Jesus. Tentei, irmão, sair. Mas quando eu saí, eu peguei tanta chicotada de Jesus, que doía tanto. Eu passava a noite chorando. Bem magrinha, irmãos. Bem magrinha. Só Jesus sabia a minha dor ali. E eu falava, Senhor, eu vou voltar para a tua igreja. Mas ainda não é agora, porque ainda tem muita coisa lá fora para mim. Tudo engano.